Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Olá, eu sou a professora Rogéria Alves, da Universidade do Estado de Minas Gerais, e hoje nesse vídeo vou apresentar um pouco acerca do desenvolvimento da pesquisa Liberdade a Elas, Alforriadas, Bruxas e Feiticeiras Negras na luta histórica por liberdade em Minas Gerais no século XVIII. Bom, essa é uma pesquisa que conta com financiamento de um edital de produtividade em pesquisa da minha universidade. Eu estou vinculada e a pesquisa é desenvolvida atualmente no Departamento de História e ela começou, a ser desenvolvida há exatos 7 meses, no início deste ano, portanto. Bom, essa pesquisa ela busca evidenciar registros e evidências históricas que nos possibilitem verificar aí a vida, a luta, de mulheres negras de origem africana ou mesmo afro-brasileiras nas Minas Gerais, nessa luta histórica pela liberdade, que é entendida aqui de diferentes maneiras. Bom, a origem dessa pesquisa, ela remonta lá ao meu estudo desenvolvido no mestrado e defendido em 2011 na Universidade Federal de Minas Gerais, sob orientação do professor Eduardo França Paiva. O estudo que eu defendi foi intitulado Mosaico de Forros, Formas de Ascensão Econômica e Social entre os Alforriados, na cidade de Mariana, Minas Gerais, entre 1727 e 1838. Bom, foi a partir dessa pesquisa, então, que nasceu a ideia de trabalhar, de buscar aí outros dados, outras referências ligadas aí à trajetória, de diferentes mulheres que estiveram, então, envolvidas em processos de alforria, mas também em outras situações em que elas buscavam a liberdade dentro desse contexto colonial. Bom, lá no momento da minha pesquisa em 2011, do mestrado, eu investiguei mais de 100 registros históricos entre fontes cartorárias, especialmente testamentos e inventários, ligados, tanto a mulheres quanto homens que conseguiam, que obtiveram então a liberdade, a chamada alforria, e que conseguiram também ascender de alguma maneira socialmente ou economicamente dentro daquele contexto colonial. Isso significava possuir bens que eram valorizados aos olhos daquela sociedade e também instituir relações de diferentes naturezas que possibilitassem então que esses sujeitos circulassem por outros estratos, por outros meios sociais, recebessem, pagassem dívidas com outros sujeitos, penhorassem bens, estivessem envolvidos no pequeno comércio. Todas essas foram formas de ascensão que encontrei então nessa investigação inicial. Um fato que me chamou a atenção foi justamente que mais de 70% dos sujeitos investigados ali eram mulheres de origem africana. E existe toda uma explicação, na verdade, várias explicações dentro da historiografia brasileira que vai refletir sobre a preponderância dessas mulheres com relação à questão da alforria, de obter a liberdade da escravidão dentro desse contexto colonial. Mas, de fato, saltava aos olhos, então, a preponderância dessas mulheres. E foi a partir daí que comecei, então, a investigá-las. E de lá para cá tenho reunido algumas fontes, alguns documentos nesse sentido. Bom, é interessante lembrar que aqui nós estamos considerando a alforria como uma dessas buscas pela liberdade nesse contexto colonial. E segundo o pesquisador e professor Douglas Collin Libby, talvez a alforria seja a manifestação mais visível da mobilidade social nas sociedades escravistas das Américas, que existiu, portanto, nesse período. Existiam diferentes formas de se obter a liberdade por meio da alforria. Então, sujeitos que estavam ali, que estiveram em algum momento da sua vida submetidos à escravidão, eles podiam se tornar sujeitos libertos, e isso poderia acontecer por meio da chamada alforria incondicional, quando ele era liberado, libertado
gratuitamente. Poderia também ser no momento do batismo, né, que era a chamada alforria ali acontecida, né, na pia de batismo. Era muito comum, no caso, que envolviam, né, crianças nascidas de mães escravizadas durante o século XVIII. E havia também uma forma particular de alforria, que é bastante pesquisada em Minas Gerais, que era a chamada coartação, que era, né, podia ser definida, a grosso modo, como a compra parcelada da liberdade. A prática era um acordo no qual os proprietários permitiam aos seus escravizados parcelar o valor total da alforria e saldar as prestações, né, de maneira semestral, anualmente, segundo aqui definições do professor Eduardo França Paiva. Bom, então nós acreditamos que a alforria era uma, né, uma dessas lutas, um desses pontos de partida aí para a busca, né, da liberdade plena dessas mulheres, desses sujeitos. Bom, uma outra questão que nós estamos considerando nessa atual investigação é também a perseguição sofrida, especialmente também por mulheres negras de origem africana ou mesmo, né, afro-brasileiras, que foram perseguidas pela igreja também durante o século XVIII. Esses, né, eram casos bastante comuns e também bastante pesquisados pela historiografia brasileira em diferentes medidas, e aí despertou também a nossa atenção dentro dessa proposta, porque de alguma maneira também, ao serem denunciadas, né, ao instituírem uma defesa, ao contra-argumentarem contra as acusações, essas mulheres também estavam de alguma forma ali, nós acreditamos, buscando um tipo de liberdade, que era a liberdade aí ligada ao exercício das suas práticas religiosas, de fé, que existiam dentro desse contexto. Mas é interessante perceber também, né, a reflexão que os autores Rodrigues e Maia nos trazem com relação a essa ação conjunta do poder metropolitano e da Igreja Católica durante o período colonial, especialmente o século XVIII, nas Minas Gerais, né? Os autores vão dizer que talvez, né, essa inseparável relação entre poder da monarquia e do catolicismo é que levou a maior número de perseguição e vigilância de qualquer desvio considerado, né, desvio à ortodoxia católica, sendo que qualquer dissidência religiosa era considerada também uma ameaça à unidade política. Então, nesse sentido, né, várias mulheres negras acabaram sendo denunciadas aos agentes metropolitanos que remetiam o caso delas aos inquisidores portugueses. Lembrando, né, que o Brasil nunca abrigou um tribunal de inquisição, mas estava sob a vigilância do Tribunal de Lisboa. Portanto, há alguns casos bastante famosos já na historiografia brasileira, como eu mencionei, o caso da Luzia Pinta, né, no século XVIII, aqui em Minas Gerais, é um deles, mas existiram várias outras mulheres em situação, né, semelhante de denúncias, e fazer uma pequena nota biográfica a respeito dessas trajetórias, dessas denúncias dessas mulheres e da forma como elas se articularam ali nesse contexto, é também um dos objetivos dessa pesquisa. Portanto, atualmente, né, trabalhando aí com duas frentes do que nós chamamos, entendemos como luta pela liberdade. A questão da própria alforria e a questão também das perseguições de cunho aí religioso. Bom, dentro do ponto de vista teórico, essa pesquisa ela é sustentada pelas investigações ligadas à história social, que é a base, né, que permite aí traçar e entender a história e as trajetórias dessas mulheres, mas ela também se fundamenta no campo da educação, porque ela está ligada, o seu desenvolvimento, né, está ligado à atualíssima lei brasileira de número 14.986, de 25 de setembro de 2024, que tornou obrigatória a inclusão de abordagens fundamentadas nas experiências e nas perspectivas femininas dos conteúdos curriculares a partir de 2025. Então, essa lei, ela altera a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a lei que subsidia, né, toda a organização do sistema educacional brasileiro nos anos, na chamada educação básica,
e torna então obrigatória a inclusão de abordagens que falem dessas contribuições femininas nos conteúdos curriculares. A lei também institui a Semana de Valorização das Mulheres que Fizeram História, e foi pensando justamente, nessa proposta de valorização, de resgate, de memória dessas mulheres que surgiu essa proposta de pesquisa. Então, a ideia é que, ao final, essa proposta possa entregar, como produto, um e-book com, então, mini biografias, dessas trajetórias que a gente foi citando aqui, dessa luta das mulheres pela liberdade de diferentes formas dentro desse contexto colonial. Mulheres, que muitas vezes não têm os seus nomes inscritos nos materiais didáticos, nos livros de história, por diferentes razões. Então, essa é uma proposta de pesquisa, que também se configura aí, de alguma maneira, como uma contribuição para combater a questão da discriminação racial no nosso país, inserindo essas mulheres, como sujeitas históricas que estiveram presentes, que fizeram a diferença, que tiveram seus nomes registrados em documentos, mas que não foram lembradas de alguma maneira, e também falando aí na busca, de uma construção de uma sociedade mais equitativa do ponto de vista, da questão de gênero. Portanto, nós acreditamos que essa pesquisa, ao ser desenvolvida e até o seu final, ela endossa e reafirma os compromissos que a pesquisa acadêmica possui com a sociedade, no sentido de produzir conhecimento, evidenciar trajetórias, contribuir para a reflexão científica e crítica na formação dos sujeitos. Portanto, é isso. Nós esperamos que possamos nos encontrar num outro momento, numa outra apresentação, para apresentar aí os resultados futuros, o produto dessa pesquisa. Eu agradeço e até a próxima. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Patrimônio, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.